E hoje a gente fala com o José Carlos de Lima Júnior sobre o desenvolvimento rural de pequenas propriedades. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Liz. Tudo bem com vocês aí da CBN Ribeirão? Bom, tudo bem com você? Sim, aqui está tudo tranquilo. A equipe está produzindo e continuando os estudos aplicados em sistemas agroindustriais e sempre que possível colaborando aí com o trabalho da CBN Ribeirão, informando os ouvintes a respeito de situações que ocorrem no agronegócio nacional. E hoje a gente vai falar sobre a pequena propriedade, a pequena empresa. Isso, exatamente. O que acontece recentemente, né, teve aí, por exemplo, os números, né, que foram divulgados aí do Produto Interno Bruto Agropecuário recentemente aí pelo IBGE. Ele acabou destacando aí que de todos os setores de atividade da economia, o agronegócio foi que teve um crescimento aí com relação a 2012 de 17%. Então, o agronegócio, de certa maneira, ele veio muito à tona. E um dos comentários que a presidente Dilma fez foi justamente da importância da assistência técnica e de extensão rural feita nas pequenas propriedades. E, de certa maneira, isso trouxe para a imprensa mundial, ou pelo menos para a imprensa geral aqui no Brasil, esse trabalho que é realizado junto às pequenas propriedades. E nós, aqui em Ribeirão Preto, na região, digamos, no interior do estado de São Paulo, que nós temos, digamos, estamos habituados mais com algumas culturas, como a cana-de-açúcar ou como a citricultura, né, a laranja, de certa maneira a extensão rural ela é realizada, mas não de maneira tão intensa quanto em outras regiões, como o Nordeste brasileiro. Então, chama atenção essa matéria por colocar justamente na pauta esse programa que é realizado junto às pequenas propriedades. Esse crescimento ele é bem expressivo e chama atenção também por conta da política pública que é implantada aqui no sudeste do país? Sim, de certa maneira, hoje quando a gente começa a pensar os resultados que o Brasil tem alcançado em termos de agronegócio, é importante considerar que isso teve início lá nos anos de 1970, quando da criação da Embrapa, no ano de 73. Inclusive a Embrapa esse ano faz 40 anos. Então, se a gente pensar nesses últimos 40 anos, a parte de pesquisa no Brasil é muito forte. Saiu recentemente uma importante publicação internacional, colocando, por exemplo, a Universidade de São Paulo como a 6ª universidade do mundo em produção acadêmica direcionada para o agronegócio. Então a gente percebe que o Brasil ele tem aptidão não só em termos de terra, de solo, de água, de clima, colocamos assim, mas ele tem também uma parte de pesquisa muito forte. Então você coloca a Embrapa, você coloca universidades, não só a USP, mas você tem a Unicamp, você tem a Federal de Viçosa, a Lavras, que de certa maneira, quando você acaba direcionando conhecimento e aplicando para o campo, você passa a ter os resultados que nós temos conquistados anos após ano. Então, isso é o que mais chama atenção e, na verdade, é um trabalho que está sendo desenvolvido há muito tempo. E quando a gente pensa na pequena propriedade, no pequeno produtor que tem lá a sua fonte de sustento, muitas vezes levada adiante de maneira bastante familiar, a sustentabilidade, ela consegue ser aliada desse pequeno agricultor no trabalho dele? Na verdade, o pequeno produtor, né, a sua pergunta é bem importante, porque o pequeno produtor ele está inserido dentro de uma realidade de produção econômica. Tanto é que a própria definição de agronegócio, ele não separa o porte da empresa rural. Tanto é que o pequeno produtor, ele está inserido sim dentro do agronegócio. A diferença é que quando você coloca um sistema competitivo globalizado, que é o que nós vivenciamos hoje, o pequeno produtor, de certa maneira, ele fica marginalizado no quesito de competição. E quando você fala sustentabilidade, a sustentabilidade ela prevê o que a gente chama de tripé da sustentabilidade, que são as 3 frentes dela. A primeira frente dela é econômica, né? A parte da preocupação econômica, tem a preocupação social e, por fim, tem a preocupação ambiental. Tanto é que uma das maiores máximas que a gente acaba dizendo é que um empreendimento, para ser sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. E nesse caso, as pequenas propriedades, elas sofrem muito com a viabilidade econômica, porque muitas vezes o pequeno produtor tem dificuldade de acesso ao crédito. Então, se você considerar que uma atividade produz, o campo de maneira geral, você necessita, a partir do momento que você tem uma produção agrícola ou pecuária, a partir do momento que você começa a sua produção, você tem um ciclo mínimo, talvez dependendo da cultura, de 6 meses para poder o teu investimento dar o retorno. Então, o capital de giro, o capital
financiado, digamos assim, ele é fundamental na produção em agronegócio. E o pequeno produtor, ele tem, dentro da sustentabilidade, como nós entendemos, um dos maiores problemas que eles enfrentam é a própria sustentabilidade econômica. Ele, por outro lado, a preocupação social, a preocupação ambiental, muitas vezes, ela tem melhor controle, digamos assim, do que a parte financeira. Uhum. E como seria possível desenvolver isso com os nossos pequenos agricultores no repasse? Você falou do problema da questão financeira, né? Conseguir o crédito. Tem também o repasse de conhecimento, financiamento de novas tecnologias. Como aliar isso ao trabalho do produtor pequeno produtor rural? Atualmente, eu tive recentemente uma experiência num projeto que nós desenvolvemos nos 9 estados da região Nordeste, e eu tive a oportunidade de praticamente conhecer todos os 9 estados de carro. E fiz várias visitas, foi um período aí de trabalho de 3 meses, muito intenso em campo. E uma das coisas que nós percebemos é que muitas vezes o pequeno produtor, você não é simplesmente você pegar uma tecnologia que foi desenvolvida aqui na região Sudeste e migrar, levar essa tecnologia para uma região, por exemplo, como o Nordeste. Muitas vezes, quando a gente fala tecnologia, simplesmente pegar aquilo que foi desenvolvido para uma determinada região. Por exemplo, se eu pego um sistema de irrigação que foi desenvolvido para um estado como São Paulo, que tem uma característica climática, quando eu pego essa tecnologia e eu simplesmente transporto ela, eu migro essa tecnologia e coloco numa outra região, por exemplo, no interior de um estado como a Paraíba, que tem uma temperatura completamente diferente, a função de irrigação ela vai ter menos eficácia pelas próprias condições climáticas da região que vão impactar aquela tecnologia. Então, muitas vezes, o nosso problema não é o desenvolvimento tecnológico, mas a adaptação da tecnologia para a condição local. Uhum. Então, isso é uma coisa que impacta de maneira muito direta. E a gente também tem que pensar que a tecnologia não é apenas o produto, né? O produto físico, digamos assim. A tecnologia, a formação de profissionais é importante, assim como processos de você desenvolver um trabalho ou desenvolver um modo de plantio, de cultura, um modo de manejo de maneira geral. E o pequeno produtor, de certa maneira, ele carece muito disso. Ele carece principalmente na parte de gestão, na parte de conhecer os custos de produção dele e de, digamos, além de conhecer os custos de produção, de tirar o melhor aproveitamento da área plantada, da área cultivada. Acaba investindo menos nisso, né? Ou não investe. Sim, na verdade, aí você acaba criando, né, como se fosse um círculo, porque se você passa a ter uma receita menor, consequentemente você necessita de capital. Esse capital, uma vez sendo mais difícil de ser obtido, porque há uma dificuldade de crédito, ainda que haja hoje crédito disponível no mercado, isso é uma coisa importante para ser dita. O crédito existe, ele está disponível, mas, no entanto, poucos conseguem tomar esse crédito pelas próprias exigências bancárias que são feitas. Então, o pequeno produtor ele tem uma certa exigência que, ainda que tenha o recurso disponível para o pequeno produtor, esse recurso muitas vezes não é entregue para ele porque ele não consegue atender todas as exigências que são feitas. Então, o que ocorre? Ele acaba trabalhando com um recurso menor, o recurso menor ele tem que tirar o proveito daquele recurso que ele tem para a própria subsistência e para a própria produção. Quando ele começa a produzir, ele acaba fazendo opção por algumas tecnologias, muitas vezes, que vão dar rentabilidade, que vão dar, digamos, produtividade menor, e aí, consequentemente, o resultado vai ser igualmente menor. E aí você acaba criando um círculo que, consequentemente, acaba limitando muito a produção, quando olhada especificamente para pequenos produtores e, lógico, dependendo da região do Brasil que nós estamos comentando. Olha, para deixar esse assunto mais leve, a gente pode se comprometer a semana que vem, falar sobre melhorias, sobre formas de reverter essa situação? Claro, Liz, eu acho que para os ouvintes da CBN Ribeirão e assim para todos aqueles que são interessados em agronegócio, entender melhor como que funciona, da nossa parte, assim, tanto da minha parte quanto da equipe de pesquisadores aqui da universidade, aqui da Marquês Plac, nós estamos à disposição para poder, sempre que vocês acharem interessante, a gente voltar ao tema e detalhar da maneira, digamos, mais fácil ou mais, digamos, Quem mais sabe também para simples encontrar uma possível. luz no fim do túnel.
Não, claro, claro, eu até concordo plenamente com você. Mas da nossa parte aqui, particularmente, é um prazer colaborar com vocês no CBN Ribeirão. E se vocês acharem necessário retornar esse tema, podemos fazer isso na próxima semana. Tá ok, José Carlos de Lima Júnior falando conosco aqui no Manhã CBN sobre as pequenas propriedades e o desenvolvimento rural. Tenha um bom dia, até a próxima. Bom dia, Liz. Bom dia, ouvintes da CBN Ribeirão.